Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Rei das Bets. Me chamo Patrick e esses são os jogos que nós vamos analisar hoje, ver o que os tipeiros estão indicando para esses jogos, os palpites para os jogos de hoje. E hoje nós temos aí pela Liga Europa o Milan contra o Rennes, temos também o Toulouse contra o Benfica. E pelo Campeonato Carioca, Bangu contra Flamengo. Esses são os três jogos que nós vamos analisar. Vamos começar então com Milan e Rennes. O Caipora Tips está indicando o palpite de under 3,5. Se liga bet, Milan empate anula. Boleiros Tips, Milan empate anula. J Cartola, Milan empate anula. Pedro Feitosa, dupla hipótese, Milan mais empate, e ele está indicando também um under 3,5. Canal Mundo Bet, Milan empate anula. Palpites da hora, Milan empate anula. Léo Freitas, dupla hipótese, Milan mais empate. Gerando Grana, Milan empate anula e também um over 1,5. E palpites do Rei, vitória do Milan, over 1,5. Pessoal, gols aqui não está sendo muito indicado. Apenas 2 aqui indicaram gols, só o Gerando Grana e o palpite do Rei. Indicaram over 1,5. E o Pedro Feitosa e o Caipora Tips estão indicando, na verdade, um under 3,5. Então, eu acredito que gols aqui não tá uma boa. Na verdade, aqui tá... Então, muitos aqui estão indicando o Milan empate anula. Então, talvez essa seja a melhor jogada para esse jogo, ok? Vamos para o próximo jogo. Toulouse contra Benfica. E o Caipora Tips está indicando um over 1,5. PV Palpites, Benfica e um over 1,5. Boleiro Tips, vitória do Benfica, over 1,5 e um race 3 cantos para o Benfica. Ok? O Benfica tem que fazer 3 escanteios primeiro que o Toulouse. Caio Politips, Benfica. Pedro Feitosa, mais de meio escanteio nos primeiros 10 minutos. Na análise dele, ele diz que o Benfica é um time que faz bastante escanteio, principalmente no começo do jogo. Então, nos 10 primeiros minutos, ele está indicando aqui que vai ter um escanteio. Canal Mundo Bets, vitória do Benfica. Palpites da hora, vitória do Benfica. Léo Freitas, vitória do Benfica e um race 3 cantos. Vai ser o Benfica, vai fazer 3 cantos primeiro. Gerando Grana, vitória do Benfica e um over 1,5. E palpite do Rei, vitória do Benfica e um over 2,5. Pessoal, aqui também tá um pouquinho complicado de jogar em gols. Apesar do palpite do Rei estar colocando um over 2,5, os outros tipeiros colocaram aí over 1,5 e foram só 4 colocaram. Se for considerar aí que são 10 palpites aqui, então metade, apostando em gols. O restante é praticamente unanimidade aí, vitória do Benfica. Apenas o Pedro Feitosa e o Caipora Tips não indicaram a vitória do Benfica. Ok? E por último, e não menos importante, Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. A gente tem o Caipora Tips com over 0,5 no HT. Isso quer dizer que vai ter um gol no primeiro tempo. Ele está indicando um gol no primeiro tempo. PV Palpites, vitória do Flamengo e over 1,5. Boleiros Tips, vitória do Flamengo e um race 3 cantos para o Flamengo. Quer dizer que o Flamengo vai ser o primeiro a fazer 3 escanteios. A ter 3 escanteios. Caio Politips, vitória do Flamengo no primeiro tempo. J Cartola, vitória do Flamengo e over 1,5. Canal Mundo Bet, vitória do Flamengo.
Palpites da hora, over 1,5. Palpites do Xande, vitória do Flamengo e um over 1,5. Gerando grana, over meio gol, 0,5 no HT, quer dizer que é no primeiro tempo. Então vai ter um gol no primeiro tempo e está indicando também um over 2,5. Então vai ter mais de 2 gols. E por último, o palpite do Rei, Flamengo vence no primeiro tempo e um over 2,5. Aqui, se a gente for analisar aqui, a vitória do Flamengo é quase unanimidade. Lógico que tem alguns aqui falando de gols, mas as odds estão bem esmagadas para esse jogo. Então, aqui, para jogar com vitória do Flamengo, só se for em bilhete duplo ou triplo, porque se for para vitória seca do Flamengo, não está valendo muito a pena não. Mas a indicação aqui dos boleiros é para vitória do Flamengo. Over 1,5. 1,5, teve alguns 2,5, mas se a gente for colocar aqui para apostar, o palpite é de over 1,5. Beleza? E aí, pessoal, considerando esses 3 jogos, a análise desses 3 jogos, desses 2 tipeiros, a gente chega nesse palpite rei, que é os bilhetes prontos de dupla, que aí ficaria Benfica como resultado final e o Flamengo com o resultado final. A odd do Flamengo está aí, 1,14, está bem baixa, mas quando junta na dupla, ela vai para 1,52, que também é baixo, mas tem um certo valor aí de uma margem de segurança. É lógico que zebras acontecem, né? Mas tem uma margem de segurança aí para esse jogo. E caso queira aumentar um pouco o risco, incluir esse jogo do Milan, e aí a gente pega aquela análise que o pessoal está fazendo de empate anula, Milan empate anula, que foi a grande maioria dos palpites. Então, incluindo essa do Milan, a tripla vai para 1,9 e aí fica bem mais interessante, mas o risco é maior. Ok? Aí agora a gente vê os jogos de ontem, como é que ficaram. Paris Saint-Germain ganhou de 2-0 do Real Sociedad. E aí foi green para quase todo mundo. O Léo Freitas, ele tinha indicado menos de 13 escanteios, mas o jogo teve 16 escanteios. E ele indicou menos 7 cartões e ele realmente teve só 2 cartões. Então ele acertou aí metade acertou, metade errou, ficou no 0-0. E o palpite do Rei, ele indicou a vitória do PSG, mas ele indicou um over 2,5 e não teve, só teve 2 gols. Então ele tomou um head no over 2,5 e acertou a vitória do PSG, ficou aí no 0-0 também. O restante acertou a vitória do PSG e acertou, o palpite da hora também acertou o over 1,5. Ok? Então, pro próximo jogo, esse foi triste. A zebra rodou por aqui. Todo mundo tomou head. Todos tomaram head. A Lazio ganhou de 1-0, um gol de pênalti. E o Bayern teve bastante chance de fazer gol, mas não fez. Então, deu head, né, pra galera aí. Teve over 2,5, Bayern empate anula, vitória do Bayern, handicap, ambos marcam. Nada deu certo para ninguém e foi head para todo mundo. Beleza? E por último, o último jogo de ontem foi Fluminense e Vasco. O jogo ficou de 0-0. Então também tivemos alguns heads aqui. Vitória do Fluminense não veio, over 1,5 não veio. Não veio esse handicap, não veio ambos marcam. Na verdade, esse Caio Polychips, ele colocou ambos cartões e realmente teve, inclusive teve até 2 vermelhos. Depois eu vou acertar aqui que esse aqui é amarelo.
Esse aqui teve realmente, na verdade teve muito cartão, acho que se não me engano foram 10 cartões que houveram na partida. Teve expulsão para os dois lados, então o cartão aqui realmente teve bastante. O Boleiro Tips, Se Liga Bet, canal Mundo Bet, colocaram o Fluminense empate anula e empatou, então anulou. Então não ganharam nem perderam. Palpites da hora, indicou um over 1,5, não veio. Palpites do Rei também, over 1,5 e ambas marcam. O Gerando Grana colocou ali uma dupla hipótese, com o Fluminense mais o empate, então deu empate. Ganhou ali, mas tomou um head porque indicou um over 1,5 e não teve. Os únicos que acertaram ali 100% foi o Léo Freitas, que colocou a dupla hipótese do Flamengo mais empate, e mais 7 cantos, que teve 11 cantos no jogo. Então teve bastante escanteio. E o PV Palpite também acertou, porque ele colocou uma dupla hipótese de Fluminense mais empate. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, se inscreve aí, que aqui a gente está trazendo aqui o comparativo dos tipeiros. Aqui já está tudo mastigado aqui, ó, para vocês. Beleza? Então, para análise dos jogos, isso aqui é muito bom para vocês. Então, antes de apostar, dá uma olhadinha aqui no canal, ver se um dos jogos que você vai apostar são um dos 3 ou 4, às vezes eu trago 3, às vezes eu trago 4 jogos para analisar. E aí você dá uma olhadinha para ver se está aqui e ver como é que os tipeiros estão analisando o jogo, estão indicando aqui para aposta os palpites deles. Beleza? Então se inscreve, se gostou, dá um joinha. Se você tomou head nesse jogo aqui, também comenta aqui no comentário o que você achou. E vamos pra cima. Tchau, tchau, até amanhã. E é nóis.